E fala aí, minha galera, e vamos para mais um Relatos de Reddit. Minha sogra dizia que eu era egoísta por não sustentar a família inteira, e ainda tentou tomar a casa que eu e meu marido construímos. Eu tenho 33 anos e olhando para tudo o que aconteceu nos últimos anos da minha vida, eu percebo que uma das piores coisas que podem acontecer em um casamento é quando a família do seu parceiro começa a enxergar vocês não como pessoas, mas como uma solução financeira. Durante muito tempo eu achei que estava exagerando, achei que talvez eu fosse rígida demais, controladora demais, egoísta demais, exatamente como minha sogra dizia. Porque quando muitas pessoas repetem a mesma coisa durante muito tempo, você começa a questionar a própria percepção da realidade. Eu fui lentamente convencida de que estabelecer limites era crueldade, de que proteger aquilo que eu e meu marido construímos era falta de amor, de que dizer não para absurdos financeiros era sinal de arrogância. Hoje eu sei que não era, hoje eu sei que estava sendo manipulada. Já tô começando a imaginar aqui, ó. Você vai lá, prospera na família, uma família que tá todo mundo, ó, caindo, dívida e problema e tudo mais. Aí você vai lá e, ó, cresce, evolui. Aí você vira o quê? A pessoa que tá ali sempre, ó, recebendo dinheiro. Às vezes passou num concurso, às vezes passou numa profissão melhor, recebeu um trabalho diferente. Não importa. Melhorou de vida, começa daí. Eu conheci meu marido quando éramos muito novos e completamente quebrados financeiramente. E quando eu digo isso, pode acreditar, a gente não tinha dinheiro nem pra um lanche na esquina. Nós começamos do zero de verdade. Trabalhávamos muito, ganhávamos pouco e passamos anos vivendo no limite. O começo da nossa vida juntos foi difícil de uma forma que muita gente romantiza depois, mas que quando você está vivendo, só sente cansaço e medo constante. Era aluguel atrasado, conta apertada, mercado calculado no centavo e uma sensação permanente de que qualquer problema inesperado poderia desmontar completamente a nossa vida. Ó, aqui é um desabafo também. Esse negócio de você ir no mercado e, tipo, ficar fazendo cálculo o tempo todo. O arroz, esse daqui tá, sei lá, R$4,50. Não, esse daqui tá R$4,35. Vai ser muito melhor. Velho, isso é muito, tipo assim, desgastante pra pessoa que tá fazendo. Eu acho que uma das coisas mais legais que acho que todo mundo deveria viver a experiência. É simples, e não que eu seja rico, tá? Não é o caso, mas tipo assim, de poder viver a experiência de você chegar no mercado, olhar e falar assim, tá, o arroz é R$4,50, esse daqui é R$4,50, aquele ali é R$3,10. Não faz diferença. R$1, sabe? Esse R$1,50 não faz diferença. E que pra vida de todo mundo aconteça isso. Que ninguém precise ficar, né, sabe, nesse receio de, sei lá, precisar contabilizar qualquer coisa, qualquer centavo. Então eu espero que todo mundo progrida financeiramente para que não fique nessa. Sério, é muito desgastante isso. Mas existia uma coisa muito forte entre nós naquela época: parceria. A gente sonhava junto, planejava junto, passava noites falando como seria a nossa vida se algum dia conseguíssemos crescer. E talvez tenha sido justamente por ter vivido toda essa fase difícil com ele que demorou tanto para eu aceitar o quanto ele falhou comigo depois. Meu marido sempre foi ligado à família, especialmente à mãe e às duas irmãs mais novas. A família dele tinha uma dinâmica muito complicada. Minha sogra criou os 3 filhos praticamente sozinha depois que o marido abandonou a casa, e ela transformou isso em uma espécie de justificativa eterna para controlar emocionalmente todos eles. Ela repetia constantemente o quanto ela tinha sofrido, o quanto abriu mão da vida pelos filhos, o quanto merecia reconhecimento. O problema é que ela usava todo esse sofrimento como moeda emocional para manipular todos ao redor. As minhas cunhadas cresceram completamente dependentes dela. Nenhuma das duas tinha responsabilidade real. A mais velha, a Patrícia, era extremamente folgada. Nunca conseguia parar em emprego nenhum porque sempre achava que merecia mais do que recebia, mesmo não fazendo nada para de fato merecer isso. Era aquele tipo de pessoa que começava algo cheio de empolgação e abandonava assim que percebia que exigia um esforço contínuo. Já a mais nova, Renata, vivia tentando sustentar uma imagem de vida perfeita. Gostava de fingir riqueza, ostentar coisas que não podia pagar e agir como se fosse melhor do que os outros, mesmo dependendo da mãe financeiramente quase o tempo inteiro. No começo eu não me envolvia muito nisso porque achava que não era um problema meu, mas tudo começou a mudar quando eu e meu marido começamos a crescer financeiramente. A nossa empresa começou pequena, muito pequena, era praticamente só nós dois fazendo tudo. Trabalhamos absurdamente nos primeiros anos. Não existia descanso real. Enquanto outras pessoas estavam em festas ou vivendo normalmente, a gente passava finais de semana trabalhando, estudando e tentando melhorar. Houveram momentos em que pensei em desistir porque parecia que nunca sairíamos do lugar, mas aos poucos as coisas começaram a dar certo e foi exatamente aí que a família dele mudou conosco. Eu disse o que pra vocês? Quando tá todo mundo no mesmo nível, ninguém pede ajuda a ninguém, só, né? Mas quando percebe que pode se aproveitar de alguma forma, aí já era. Aí ela continua. A mudança foi tão gradual que no começo parecia apenas orgulho. Minha sogra começou a elogiar mais o filho, dizia que ele era inteligente, trabalhador, diferente dos outros homens da família. As minhas cunhadas passaram a aparecer mais na nossa casa, começaram a pedir pequenos favores, pequenas ajudas financeiras, e eu sinceramente não via problema nisso no início. Porque quando você melhora de vida, é natural querer ajudar quem sempre esteve perto de você. O problema é que aquilo nunca tinha limite. Nunca era suficiente. Quanto mais ajudávamos, mais elas achavam que tinham direito. Primeiro, coisas pequenas.
uma conta atrasada, um aluguel, um celular quebrado, material escolar para os filhos da Patrícia. Depois vieram pedidos maiores. Minha sogra começou a falar que a gente deveria ajudar mais porque família é pra isso. E lentamente foi criando um discurso que me colocava como a grande vilã sempre que eu questionava qualquer coisa. Porque na cabeça dela, o dinheiro era do filho dela. E eu era apenas a mulher que o impedia de ser generoso. Ela começou a repetir constantemente que eu era egoísta e dizia isso em tom de brincadeira no começo, depois de forma cada vez mais direta. Comentava na frente dos outros que eu controlava tudo, que eu era fria, que eu tinha medo de dividir. E minhas cunhadas reforçavam isso o tempo inteiro. O mais doloroso é que, durante muito tempo, meu marido não me defendia. Ele dizia que eu precisava entender a mãe dele, que elas passaram dificuldades, que nós tínhamos condições de ajudar, e eu ajudava. Meu Deus, como eu ajudava! Pagamos dívida das duas várias vezes, quitamos cartão de crédito, pagamos aluguel atrasado, compramos móveis, ajudamos em tratamentos médicos, e mesmo assim, nunca era suficiente, porque o problema nunca foi necessidade, o problema era acesso. Elas queriam acesso irrestrito à nossa vida financeira, e foi aí que tudo começou a ficar perigoso. Quando compramos nossa casa, a situação piorou muito. Aí foi o que eu disse, né? Não pode um prosperar e não ter que ajudar. Não tem como essa situação acontecer. E uma coisa que eu acho muito é o seguinte, ó. Quando você, vamos lá, você que tem aí uma dívida qualquer, sei lá, um financiamento para pagar, um cartão de crédito, um aluguel atrasado, por aí vai. Vamos lá. Vamos dizer, ó. Você tá aqui, ó. Você se colocou nessa dívida, certo? Você tá aqui, você é esse pontinho aqui, você se colocou nessa dívida. Quando eu vou lá, vamos dizer que eu, Vitor, agora aqui, vou lá e pago sua dívida. Paguei. Então, tá pago. A partir desse momento aqui, você vai falar, não, sou muito grato a você e tudo mais, não. Quando isso começa a acontecer com frequência, você começa a achar que é obrigação minha pagar suas dívidas. Ou seja, você não vai ficar mais contente se eu pagar uma dívida. Você vai começar a se estressar se eu não pagar. Outra coisa, a pessoa que produziu isso aqui, normalmente, se ela mesma não resolver esse problema, ela vai se acostumar com você sempre pagando e ela vai dar sempre um problema. Então, vamos dizer, ó, você se colocou agora aqui vamos dizer que numa dívida de R$1.000 do cartão de crédito. Então a dívida tá aqui, ó, R$1.000. A partir do momento que você, ó, vai lá e, ó, entra aqui e ajuda, ó, toma aqui, ó, vou dar os 1.000 a você, paguei os R$1.000. No mês que vem é 1.500. No outro mês é 2.000. Porque a pessoa, ela não teve o trabalho de entender, ela não criou a consciência de falar, não, eu resolvi esse problema aqui, eu vou parar de criar esse problema. Ela não teve essa consciência. Então não faz sentido na cabeça dela essa ideia de, não, parar de gastar, não faz sentido. Então sempre vão haver novas dívidas, mais problemas e tudo mais, e quem vai resolver vai ser você, a pessoa, no caso, né, que vai estar lá. Aí ela continua aqui dizendo sobre a casa. Foi a primeira grande conquista real da nossa vida. Uma casa linda, em condomínio, exatamente o tipo de lugar que eu e meu marido sonhávamos morar quando ainda dividimos aluguel pequeno e fazíamos conta para comprar mistura no mercado. Eu chorei no dia que peguei a chave, porque aquela casa representava anos da nossa vida, sacrifício, cansaço, renúncia, mas minha sogra não enxergava assim. Tudo começou porque a Patrícia apareceu dizendo que estava sendo despejada. Minha sogra fez um escândalo emocional gigantesco dizendo que não podíamos deixar os sobrinhos na rua. Meu marido ficou balançado e, contra minha vontade, aceitei que ela ficasse por pouco tempo. Esse foi um dos maiores erros da minha vida, porque em poucos meses ela começou a agir como dona da casa, mudava coisas de lugar, recebia gente sem avisar, criticava minhas regras e, pior ainda, minha sogra começou a frequentar nossa casa diariamente como se aquilo fosse extensão da casa dela. Até que um dia houve algo que me fez entender o que estava acontecendo de verdade. Minha sogra dizia para as filhas que aquela casa deveria ficar para elas porque quem tem dinheiro constrói outra. Na cabeça delas, nós tínhamos a obrigação de abrir mão daquilo porque conseguíamos ganhar mais dinheiro. Foi nesse momento que eu finalmente explodi. E pela primeira vez, meu marido enxergou tudo claramente porque ele também ouviu. Ele ouviu a própria mãe dizendo que a nossa casa deveria ser usada pelas irmãs porque nós não precisaríamos dela. Gente, olha o nível disso aqui, gente. Olha o nível disso aqui. É tipo assim, ó, não. Você que trabalhou, conquistou, deu um duro danado pra poder chegar ali, você não tem direito de usufruir daquilo. Quem tem que usufruir é outra pessoa, porque como você tem dinheiro, ou pelo menos pressupõe isso que tem, porque ninguém tá vendo conta bancária. A gente supõe que aquela pessoa tem dinheiro. Então, você que trabalhamos muito, temos que abrir mão da casa, porque fulano, que não trabalhou nada, acha que nós temos a obrigação em deixar a casa... Que mundo esse pessoal vive? Em que mundo esse pessoal vive? Foi a primeira vez em anos que eu vi ele realmente decepcionado com a mãe. A discussão daquele dia foi horrível. Minha sogra gritou, chorou, disse que eu tinha colocado o filho contra ela, mas pela primeira vez ele não recuou e mandou a irmã dele sair da nossa casa. Aquilo destruiu completamente a relação familiar. Minha sogra passou a me odiar abertamente, as cunhadas espalharam para parentes que eu tinha expulsado as crianças de casa e mesmo assim ainda tentaram nos atingir financeiramente depois. Criaram mentiras, tentaram envolver parentes, tentaram pressionar emocionalmente meu marido, mas algo tinha mudado dentro dele. Finalmente ele percebeu que aquilo nunca teria fim. Hoje, anos depois, nós moramos longe delas, mudamos de estado, nossa empresa tem filial onde moramos
e continuamos com a operação na cidade natal. Recomeçamos nossa vida em paz. Meu marido ainda carrega a culpa por não ter me protegido antes. E sinceramente, eu acho que ele sabe que quase perdeu nosso casamento por causa disso. Minha sogra hoje vive com um salário mínimo e ironicamente acabou abandonada pelas próprias filhas que tanto protegeu. Aqui ó, é aquele tipo de coisa, né? Quem sempre busca o dinheiro, quando você não tem mais, é a primeira pessoa que te abandona. Pode ser pai, mãe, tio, avô, amigo, não importa. Se aquela pessoa nunca tá ali pra te ajudar, ou você percebe que ela só te ajuda, só te trata bem porque você é bem, ó, financeiramente, significa então que aquela pessoa só tá ali por causa do seu dinheiro. No momento que o dinheiro acabar, o amor vai embora também. É muito comum isso acontecer, é muito comum, gente, muito comum. A Patrícia, depois de anos vivendo de favor, finalmente tomou jeito. Estudou, se formou e trabalha relativamente bem. Mas até ela se afastou da mãe porque percebeu o quanto a convivência era tóxica. Já a Renata teve o tipo de queda que ninguém imaginava. Engravidou de um homem rico na cidade e passou anos se achando superior, ostentando uma vida perfeita nas redes sociais. Tratava todo mundo com arrogância. Só que o marido acabou falindo, perdeu praticamente tudo e desapareceu depois de um tempo. Hoje ela vive completamente diferente da imagem que vendia e quem ajuda financeiramente é justamente a irmã, mas ajuda pouco, então ela teve que trabalhar para poder comer. Às vezes eu penso em tudo isso e sinto uma mistura estranha de alívio e tristeza, porque no fim nada daquilo precisava ter acontecido. Mas também sei que se meu marido não tivesse finalmente acordado, talvez tivéssemos perdido muito mais do que dinheiro. Talvez tivéssemos perdido nossa família inteira e eu realmente quero saber de vocês. Vocês acham que eu fui egoísta por não aceitar sustentar a família inteira? Ou vocês também acreditam que algumas pessoas confundem ajuda com obrigação? Eu vou dar o meu parecer sobre isso aqui, tá? Já diz logo aqui no comentário, já vai digitando logo aqui o que você acha também. Minha opinião, eu acho que você pode ajudar quem você quiser. Não é que você deva. Dever é diferente, não é uma obrigação. Você pode. E eu acho que é muito mais legal você ajudar alguém quando você percebe que essa pessoa não tem interesse. Tem pessoas que você sabe, provavelmente você conhece gente assim, que é aquela pessoa, tipo assim, que às vezes ela não tem dinheiro. Às vezes ela vive no mínimo mesmo, mas ela tá sempre com um sorriso no rosto, sempre te trata bem. Nunca é aquela pessoa que vai estar lá de cara fechada, mesmo tendo as dificuldades dela. Essa pessoa é muito diferente daquela outra pessoa que só dá um sorriso pra você ou só dá um sorriso pra alguém quando alguém tem um faz-me rir diferente. Então o que eu acho? Eu acho que assim, ó, ajudar é bom. É muito bom você ajudar alguém, principalmente, não precisa ser só da família não, só amigo, tudo mais. Pode ser alguém necessitado, alguém de rua, você pode ajudar quem você quiser. Agora não é uma obrigação sua fazer aquilo. Tipo, se você não tem uma obrigação de chegar e falar, não, eu vou chegar aqui, minha cunhada tá com uma dívida de 10 mil reais, eu vou ajudar. E isso serve pra filho também, viu? Porque assim, tem filho que, você sabe que a pessoa, que ele já é irresponsável. Ele é irresponsável mesmo, ele vacila sempre, ele tá ali sempre errando, você tá dando um conselho, ele tá errando, tá dando um conselho, ele tá errando. Na hora que ele quebrar a cara, a consequência vai ser sua? A consequência é dele. Então me conta aqui embaixo o que você acha. Me conta aqui embaixo.